Estamos aqui do Marriott. A nossa manhã começou daqui, então amanhã nós contaremos sobre essa manhã. O dia de ontem ele começou lá na Casa Brasil, foi muito bacana, foi um convite muito especial feito pela Apex para mediar o painel que chamava Transformando Cidades através do Design. E aí foi feito em inglês porque é uma casa de negócios e o objetivo é conhecer da cultura brasileira para poder de verdade fomentar negócios e, enfim, exportar a nossa cultura. E Smart Cities é algo que está sendo falado por todos os lados, porque o que faz uma cidade inteligente, ademais das tecnologias, que aqui é um prato cheio, é como é que realmente as pessoas acabam sendo inseridas e priorizadas nesse processo. E ali a gente tinha três grandes experts. A gente tinha a Stella Hiroki, que é uma pesquisadora doutoranda, praticamente doutora, porque ela vai defender agora no final do mês que vem. Em Smart Cities, ela tem um canal que, ademais de toda a pesquisa que ela faz profunda como uma doutora no assunto, ela transforma essa profundidade em algo fácil através do canal que chama Smart Cities Talks. A gente tinha também o Lucas, que é do Project Hub, Foster, né? Ele é uma pessoa que fomenta toda essa parte de design criativo, design de pensamentos, design, enfim, das cidades. Ele começou esse movimento alguns anos atrás e o Project Hub ele impacta de forma muito forte algumas principais cidades do país, São Paulo, que nasceu em São Paulo, mas está no Sul, está no Nordeste, está em Brasília. E ele tem uma situação muito bacana, né? Muito orgulhoso de ser o lance brasileiro. Hoje o nosso, dentro do calendário mundial, do que é o Dia da Criatividade, 21 de abril, que foi o nascimento do Da Vinci, foi adotado pela ONU exatamente para celebrar esse Dia Mundial da Criatividade. Só que esse movimento começou 2 anos antes, acho quase 3, pelas mãos do Lucas. Era em novembro e lá de São Paulo. Então, quando a ONU foi fazer toda essa conversão, teve toda uma conversa dessa equipe que estava capitaneando já o Dia da Criatividade Mundial. Nasceu através de um grande autor inglês que estava no país, estava em São Paulo. E depois teve o reconciliar da data, mas é um movimento nascido no Brasil. Foi muito bacana. E a gente tinha também o César Paz, que também trabalha com criatividade, todo esse movimento empreendedor de cidades, empreendedorismo urbano e coletivos, e ele capitaneia que chama Poá Inquieta, lá em Porto Alegre, que nasceu há menos de um ano, ou talvez por volta de um ano, e nasce desse movimento digital de grupos em WhatsApp, mas o grupo que começa no digital vai para o físico nas cidades e acaba fazendo todo esse processo de mudança. E tem 23 projetos já em ongoing na página. E essas pessoas todas trouxeram aquilo que a gente que está no Brasil entende, né? Mas que de repente não é algo muito simples para todas as cidades do mundo. O movimento de Smart City começa como um movimento de colocar mais tecnologia a serviço das cidades. Essa foi uma primeira onda, né? Palavras da própria Stella. A segunda onda é inserir de volta as pessoas nesse ecossistema vivo. E a terceira onda é inserir o grupo de diferentes pessoas nesse ecossistema vivo. E a Stella traz uma fala muito bacana, que é o quanto o feminino acaba influenciando no desenho de cidades mais inteligentes. Por que isso? Porque, na verdade, as mulheres utilizam muito mais a cidade, elas giram pela cidade, até por as jornadas todas triplas que tem os filhos, tem as crianças, tem o mercado, tem uma série de coisas, elas tendem a rodar, isso é estatístico, mais pelas cidades. E a gente vive a cidade de forma diferente, talvez menos luzes numa rua faz a gente evitar aquela rua, tem todo um ecossistema do olhar feminino que faz ficar mais rico que seria esse processo de cidades mais inteligentes. Então foram unânimes em dizer que uma cidade só pode ser mais inteligente quando ela conecta o melhor dessa tecnologia com a humanidade, né? Então foi muito bacana e esse foi o nosso primeiro compromisso da manhã. Depois a gente acabou indo para um VR, para uma discussão de VR um pouco mais menor, né? Tem muitas discussões de VR aqui nas principais salas, mas a gente quis uma sala pequenininha que estava lá uma executiva do Oculus, uma pessoa do Centro Humanitário de Genebra e também uma filmmaker que foi responsável pelo filme que a gente foi ver. Elas estavam falando do filme que estão sendo lançado aqui no evento, que chama Home After Wars. Então, voltar para casa depois de uma guerra. É a visão de um pai de família iraquiano
que volta para casa e a casa se torna um lugar de medo, porque a cidade inteira tem minas e tem bombas enterradas, e muitas vezes entre as casas, nos jardins, no lugar das casas. Então, elas trazem muito essa coisa do VR como um papel, como uma ferramenta de ativismo, né, para aproximar. Aquilo que a gente fala muito aqui no Voice, eu falo bastante, quem me escuta falando sobre óculos de realidade virtual ser ferramentas de empatia, né? E aqui ficou muito claro, porque colocava-se o óculos e a pessoa estava totalmente transportada para aquela sala e para o medo que eles estavam sentindo. Então você ganha não só consciência, mas você ganha memórias virtuais, imersivas daquele exato momento. E eles querem fazer isso com todos os temas mais críticos de crises mundiais humanitárias. Aí a gente foi para mais uma casa, né? Na sequência. E aí foi uma das casas mais legais. É impressionante o quanto a tecnologia física, os robôs, acabam fazendo ou nos gerando um impacto muito grande. Então a gente foi para a casa da LG, eles estavam lá com uma família de robôs, desde robôs pequenininhos até robôs grandões. Então tinha robô que conseguia ler as nossas sentimentos ali, então eles tiravam selfie e conseguiam entender ali. Eles reproduziam os sentimentos humanos, os 4 principais sentimentos humanos. Eles faziam toda a parte de ajuda na casa, então como se fosse um robô ali acompanhante, mordomo, enfim, para ficar fácil de vocês entenderem o que era. Os bracinhos mexem, eles conseguiam trabalhar ali com a família. E tinha uns que faziam shows, então tinha um show lá eletrônico, eles todos dançando, e eles estavam junto com uma tecnologia de bastões, onde você conseguia capturar a interação, né, do público, se estava gostando, pelas cores. Então a banda sabia, e o público ao redor também sabia, sabe aquilo que a gente fazia com o isqueiro, que faz hoje com os celulares, eles têm uns bastões muito bacanas, inteligentes. Tinha também máquinas de cápsulas, mas de cápsulas de coisas diferentes, então desde sorvete, colocava lá e o sorvete saía, a cerveja saía, mas o ponto alto do que eles estavam lançando ali é a TV Signature de OLED. É diferente de tudo aquilo que a gente já viu, ela parte do pressuposto que ela é um móvel, e ela sai de dentro do móvel, ela volta de dentro do móvel, ela pode ficar um pedacinho só para mostrar o horário, a temperatura, ela se torna uma peça no design da sua casa, da sua sala, do seu quarto, e aí o mais legal é que ela não tem fio nenhum. Ela trabalha com... ela é conectada a uma caixa de controle e você não vê fio em lugar absolutamente nenhum. Tem uma parte Bluetooth, tem uma parte por sinais e eles tiram toda aquela coisa de fio feio na casa. Ela deve ser lançada no segundo semestre e o preço que a gente viu até agora é um pouco salgado, $20 mil. Mas como toda tecnologia de ponta, depois ela acaba barateando e provavelmente vai estar no futuro de todas as nossas casas. A gente termina o dia num lugar muito especial. Alguém já tinha me contado que a experiência no Teatro Paramount era uma experiência à parte. Imagina esses teatros, iguais os que a gente tem em São Paulo, em algumas capitais do país, super clássicos, né, de começo de século passado, lindo. E aí a gente teve a oportunidade de ver um filme muito interessante que falava exatamente sobre essa onda, né, de terrorismo, principalmente aqui nos Estados Unidos. Ele chamava The Day Shall Come, então o dia virá, do diretor Chris Morris. Ele é um diretor inglês super sarcástico, ele é extremamente político, ele faz um humor mais sarcástico, mais, né, e críticas pesadas através desse humor. Então o filme ele tinha essa cara era engraçado, era uma família de imigrantes e o cara era meio espiritual, meio sei lá, chamava Moisés então, mas ele misturava todos os grandes nomes, né, desde Jesus, enfim, ele misturava todas as religiões. Ele queria ajudar aquela comunidade negra, aquela comunidade de imigrantes a não ter que entrar, enfim, na guerra das armas ou no submundo por conta da dificuldade de dinheiro. Só que acontece um monte de coisa, então tem umas coisas engraçadas, mas tem críticas muito severas. Ele precisou de um empréstimo e não conseguiu dos meios oficiais pelos bancos. Ele não tinha os papéis necessários para isso. Então ele acaba se envolvendo numa grande encrenca com pseudos traficantes de armas, de drogas, enfim, mas que na verdade são fabricações do próprio FBI naquele momento da história. Então eles fabricam, já que eles não conseguem capturar os reais, né, terroristas, eles fabricaram no filme os terroristas. Então essa é uma crítica
né? Ele falou que ele entrevistou mais de 100 histórias verídicas para fazer esse filme. Ele não é uma invenção totalmente poética da cabeça de um diretor. São histórias, é baseado em histórias verídicas, 100 delas. E o ponto alto é... A gente estava aqui com a Milena, que gosta muito do Orange is the New Black. Então, uma das atrizes principais, a Daniela Brooks, que é a Tasty, estava fazendo parte do elenco. E aí no final o elenco inteiro entrou no teatro. O legal é que não é só que você assiste de primeira mão as coisas. Aqui, como na parte de tecnologia, a parte de cinema e a parte de música, você está muito próximo. Estavam todos ali no palco. Então a gente teve esse presentão de fim de dia. E acho que foi isso. Foi um dia mais tranquilo. E amanhã a gente vai contar um monte de coisa, porque o dia hoje não foi tranquilo, não vai ser tranquilo, tá cheio de coisas bacanas, mas isso a gente conta amanhã, tá bom? Então se você está gostando desse processo todo das nossas reviews, das nossas lives, enfim, conta para as pessoas, manda o link, dá o like, e a partir de ontem a gente já faz o quê? A gente vai pegar tudo que a gente está fazendo de live aqui, toda a fotografia de stories, tudo aquilo que está acontecendo o dia todo, e a gente transforma num vídeo lá no canal do YouTube. Então vai lá, segue o canal, vão ter vídeos diários, onde tudo que está conectado ao que a gente faz vai estar em formato de vídeo, com fotos. Então essa conversa aqui não vai estar só com conversa, vocês vão conseguir ver tudo aquilo que eu estou falando. Então acho que o ideal é vocês mandarem ou o artigo que já tem o vídeo no final, ou o vídeo em si do YouTube, onde vocês vão poder capturar essa fala aqui com muito mais riqueza de detalhes, que esse é o trabalho do time do Voicers. A gente faz uma cobertura em 5 pessoas, entre pessoas locais e pessoas remotas, para que vocês possam ter com facilidade todas as informações num único link, que é o que está no portal, tá? Chama-se resumo dia 1, dia 2, dia 3 do que a gente está vivendo aqui no South by Southwest. Lá tem tudo. E agora no nosso canal do YouTube tem o vídeo com tudo isso controlado e compilado e feito pela equipe que está fazendo um trabalho maravilhoso. Então, Sol, Léo, Mila, Sami, é maravilhoso trabalhar aqui com vocês, porque tem uma cara na frente da câmera, mas tem muitas mãos fazendo isso acontecer com essa organização e com esse carinho, né? Que não é só jornalístico, a gente tenta trazer vocês aqui para dentro do evento junto com a gente, tá bom? E é isso. Então até amanhã.